Olá para você de Indaiatuba, de toda a região, obrigado pelo carinho da nossa audiência, sempre conosco no programa Papo Livre aqui pela TV Indaiá, canal 26, e o planeta também nos acompanha pela Rede Mundial de Computadores, www.tvindaiá.com.br. Você acompanha a nossa programação em tempo real. E o Papo Livre de hoje no ar com a Mariana Melanie, que é professora de Educação Física e ela tem uma especialização em Fisiologia do Exercício. Mariana, obrigado por estar aqui com a gente. Obrigada. Embora ela não goste de televisão, ela acabou de revelar que ela não gosta da televisão, eu falei, mas hoje você está do lado de cada TV. Vamos lá. Fala pra gente um pouquinho o que é um especialista em Fisiologia do Exercício. O fisiologista do exercício, ele compreende tudo o que acontece com o indivíduo quando na prática da atividade física. Então, são estudados as questões bioquímicas e da fisiologia, que engloba hormônios relacionados ao exercício e toda a fase de recuperação pós-exercício. O que significa essa recuperação pós-exercício? Olha, ela é a parte mais importante e que poucas pessoas dão importância, que é o momento quando você termina o exercício, começa a acontecer vários processos fisiológicos e que demoram, depende do indivíduo e do tipo de exercício, da intensidade com qual ele foi realizado, e que a pessoa vai se preparando para a próxima sessão de exercício. Então, o organismo ele entra numa fase depressiva, que a gente chama, para depois recuperar e essa pessoa vai ficar mais forte, mais resistente. Então, é uma fase onde ela deve respeitar algumas coisas, como alimentação, descanso, para se fortalecer para a próxima sessão. Na questão da alimentação, por exemplo, o que é ideal a pessoa consumir, por exemplo, depois de um exercício? Certo. A alimentação mais específica não é a minha área, mas a gente, na fisiologia, estuda assim como os nutrientes são utilizados no organismo como forma de energia. Então, eu consigo falar assim um pouco mais geral que ela deve ingerir todos os nutrientes, os macronutrientes, que são os carboidratos, os lipídios, as gorduras de boa qualidade, óbvio, e a proteína, que é muito importante, porque é a proteína que faz toda a recuperação na questão de construir músculo. Então ela é responsável por toda a construção do nosso corpo, ela é feito pelas proteínas. Então a ingestão proteica pós-exercício é mais importante. Mas é isso aí, você quer dizer pós quanto tempo depois? Logo depois que você termina, você tem um tempo, por exemplo, o cara vai de manhã na academia, lá das 8 às 9 e tal, depois ele vai almoçar meio-dia. Tá valendo ou tem que ser antes? Tem que ser antes. A ingestão logo após é importante, também de carboidrato, porque o carboidrato é o combustível do organismo, ele é o principal fonte de energia, então tem que ser logo em seguida, não pode esperar tanto tempo, né? Mas assim, todo indivíduo tem uma orientação para ele, né, específica do que ele deve comer, em quanto tempo ele deve, né, se alimentar e o que se alimentar. Então, isso é o nutricionista que tem que fazer. Tá, mas tem que comer logo depois, não tem jeito, tem que... É muito importante, faz parte dessa parte de recuperação, é um fator bastante importante. Mariana, como é que funciona o seu trabalho? Você trabalha em academia, né? Pelo que eu entendi, você tem uma participação em academia, sim, mas você também faz um trabalho personal. Isso. Eu tenho alunos de treinamento personalizado com musculação e com corrida. E na academia, no período que eu fico na academia, eu dou treinamento só de musculação, né? E obviamente de exercícios aeróbios também, que compreende esteira, outros aparelhos, bike, elíptico, enfim, isso também. Além disso, eu tenho em processo de planejamento ainda, um grupo de corrida, de treinamento de corrida específico e voltado para mulheres. Legal. Você vai segmentar ainda mais o negócio. Sim. Bacana, porque nós já recebemos aqui, inclusive o pessoal lá de Valinhos mesmo, o Paulo e o Ricardo. O Renato, Paulo e o Renato. Não sei porque eu chamo ele de Ricardo, mas o Paulo e o Renato já vieram aqui falar pra gente sobre o grupo de corrida deles, né? E eles estão sempre envolvidos aí em várias competições.
Você acha isso que é um modismo ou isso está pegando legal? A corrida está pegando legal e está crescendo. É impressionante o número de corredores de rua a cada dia, como cresce exponencialmente. É muito, muito interessante. Mariana, mas e quem não tá... Quem quer começar do nada? O cara o sedentário é complicado? É difícil? Não, ele deve começar, e logo. Não é difícil, existe uma progressão qual ele deve cumprir. Ele não vai começar a correr 1 hora, ele não vai correr 5 quilômetros na primeira semana, ele vai, ou na musculação, ele também vai seguir. Isso é muito importante para o processo dele de melhorar, né? Ele pode, se ele avançar nessa progressão e não respeitá-la, ele pode ter uma lesão, ele pode ficar doente, o organismo pode responder de alguma forma negativa. Então é bastante importante, até emocionalmente, ele seguir isso, porque ele pode fazer um treino muito pesado, sair com uma dor muscular tão grande do treinamento que ele não quer voltar mais. Não quer voltar mais. Então, eu no meu trabalho, eu tenho isso como regra. Eu sigo, por mais que a pessoa tenha ainda competência, a gente vai seguir uma progressão. Ô, Mariano, e a pessoa, por exemplo, eu escrevo para um blog, né? Na verdade, eu sou o ghostwriter de um blog aí, e nós abordamos semana passada a questão da respiração. Eu sou um cara que tem um problema seríssimo. Se eu correr daqui ali, eu morro. Eu caio de costas. E sempre foi, desde criança, a minha maior dificuldade, meu maior obstáculo é a respiração na hora de correr. Por isso que eu não tenho pique. Eu tenho arranque. Eu sou capaz de dar uma corrida assim, pum, daqui ali. Mas passou disso, eu já... Todo o ar do planeta não me serve. Como é que funciona isso? A capacidade aeróbia, né, de cardiorrespiratória, ela é adquirida. Realmente ninguém vai conseguir. Não é só você, qualquer pessoa que quiser começar a correr, ela vai sentir em algum momento uma dificuldade. Mas o organismo ele se adapta ao estímulo que a gente dá. Então, precisa treinar. E a gente fala, eu insisto muito em você quer correr, você treina a corrida. Até dentro das atividades aeróbias, você quer nadar, você nada, você quer pedalar, você pedala. Então você tem que fazer a atividade específica da qual você quer melhorar. Porque por mais que sejam todos exercícios aeróbios, você precisa treinar aquilo que você quer melhorar. Né? Então, a respiração na corrida não existe regra, você não precisa inspirar pelo nariz. Nariz soltar pela boca. Não, isso não é certo, cada um se adapta da forma como consegue, mas realmente você precisa treinar para melhorar, não tem como melhorar, nascer bom. Quanto tempo demora esse processo, Mariana? É de indivíduo para indivíduo, tudo bem, mas na média? Sim, bastante geral, não tem uma regra. Existem muitas adaptações macro e micro, e isso a gente estuda na fisiologia. E a gente sabe que as adaptações acontecem de 1 a 8 semanas, aproximadamente, para o organismo começar a fazer essa questão que eu falei no início de ter uma depressão, um período adaptativo e depois melhorar, como a gente chama na fisiologia, que é super compensar. E aí você vai estar mais resistente na corrida, você vai estar mais forte na musculação. Então isso, até ele começar a se organizar, de 1 a 8 semanas. Mas tem uma variação muito grande, porque tem a capacidade genética de cada um, né? Então daria uns 2 meses aí. É uma individualidade muito grande. Aproximadamente. Entendi. Como é que você foi parar nessa área? Eu costumo perguntar para todo mundo que vem aqui, porque é muito interessante. Às vezes o cara fala, nasci com isso, outro fala, não, descobri sem querer. E todo mundo tem uma história. Qual é a sua? Pois é, a minha é interessante, eu acredito, porque eu fiz turismo. Apesar de já ser praticante de atividade física, já ser adepta desde os 12 anos, eu já fazia musculação. Bastante nova, naquela época ninguém fazia. Tive aceitação da família, fui, com 15 eu já corria, e aí com 18 eu entrei no turismo. Terminei o turismo na faculdade, trabalhei com isso, fiz até ciências sociais como uma coisa que não deu certo, não terminei a faculdade. E a educação física foi... eu não tive eu acordei e resolvi fazer. De verdade, não teve uma grande... eu queria fazer uma outra faculdade e eu gosto muito. Hoje em dia eu tenho certeza de que esse insight foi perfeito. Foi perfeito para isso. Bacana. E você está nisso há quanto tempo?
Eu me formei faz 2 anos. Ah, tá. Na educação física, e a fisiologia eu me formo agora, então eu embalei a graduação na pós. Já fez uma fisiologia. Uhum. Como é que você está avaliando esse movimento do mexe-se? A gente está percebendo que as pessoas estão se mexendo mais. Eu acho que uma amiga minha que também é educadora física, ela costuma dizer que o maior inimigo dela é o sofá. Porque as pessoas... Eu adoro o sofá. Quando eu chego perto, ele me abraça. Eu tenho uma relação de amor e ódio com o sofá. Mas... e a gente percebe que está criando... Esses movimentos de movimento estão crescendo no Brasil. Como é que você está avaliando isso? Como profissional do setor. Como profissional... A área, ela não é fácil, mas eu trabalho para que as pessoas se mexam. Então, assim, eu tenho uma finalidade que é ajudar as pessoas a se sentirem melhor. E eu acredito que o exercício físico faça isso. Então, o saia do sofá realmente é a nossa máxima, assim. Então, levanta, põe o tênis, faça qualquer atividade física, mas... E a gente sabe, entende o porquê a atividade física melhora a funcionalidade da pessoa. Então, quando eu sempre faço uma pequena entrevista, a gente tem um nome específico na área, na anamnese, e eu pergunto o que a pessoa faz no dia a dia dela, porque eu sei que eu vou ficar com ela ali 1 hora. Mas nas outras 23 horas eu preciso saber como ela, né, fica durante o trabalho, o que ela faz e tal, quais são as dificuldades. E eu tento ajudá-la nesse sentido, porque também não faz sentido eu querer que ela seja uma coisa que ela não vai ter melhoria para o resto da vida dela. Eu já consegui tirar muita gente do sedentarismo, e isso é a minha... a sua máxima. Gente, estou conversando aqui com a Mariana Melanie. Ela é professora de educação física e tem uma especialização em fisiologia do exercício. Eu vou fazer um rápido intervalo, daqui a pouquinho eu estou de volta e a gente continua batendo papo com ela daqui. Não saia daí. De volta com o nosso Papo Livre, nós estamos falando sobre boa forma. Estou aqui com a Mariana Melanie, ela é professora de educação física e também especialista em fisiologia do exercício. Vou lhe fazer uma pergunta, nós falávamos aqui no intervalo sobre diabetes. Então, você falou que você está escrevendo um artigo, fala pra gente sobre isso, qual é a importância da atividade física na relação com o diabetes, a hipertensão. Sim, o exercício físico, ele gera várias respostas hormonais. E como a diabetes é um problema, né, da questão da glicose, da insulina, dessa resposta à insulina, então a gente consegue melhorar bastante a condição do diabético em relação a isso. E os exercícios, em estudos, os exercícios aeróbios têm relatado, demonstrado melhora para esses indivíduos. Da pressão arterial também, a hipertensão tem que ser trabalhada com algumas cautelas, tanto no exercício de força como no exercício aeróbio, mas de uma forma geral costuma melhorar bastante a vida dessa pessoa, né? Não que ela deixe de usar medicamento, tá? A gente não tira medicamento de ninguém, mas a gente consegue deixar a pessoa com uma qualidade de vida melhor. Você estava dizendo que você começou, conta para nós das suas experiências aí, você pegou um sedentário e fez do cara um triatleta, como é que é isso? Sim, ele tinha uma vida curta, breve em exercícios físicos, gostava de correr, fazia musculação na academia onde eu trabalhava e eu incentivei ele a correr mais. E aí foram provas de 10 quilômetros até ele começar a nadar. O triatleta precisa gostar de nadar, né? Isso é um divisor de águas para quem quer fazer triatlon ou não. Ele se identificou muito com a natação, continuou treinando natação e a bike também veio no embalo. Em 1 ano ele já se inscreveu para uma prova e teve uma classificação boa, se animou, continuou treinando, porque o volume de treinamento para triatlon é uma dificuldade. Deve ser uma coisa louca. A gente periodiza, mas não é fácil, é complexo o treinamento, e aí ele continuou fazendo essas provas, são no litoral normalmente, né? Nada no mar, pedala e corre. E ele fez uma modalidade que chama Fast Triathlon, um pouco mais curtinha do que um triatlon normal, olímpico, né? Que a gente fala. E ele teve foi campeão em uma das provas na categoria dele. E ele já não é mais tão jovem, né? Para começar, não é tão comum. Então ele
se destacou. Esse negócio é meio contagiante. Eu estava comentando com ela aqui, eu comecei sedentaríssimo, que era até então, vocês devem estar lembrados, eu fiz uma entrevista aqui com o pessoal da 40 a mais e eles me desafiaram a fazer ali 90 dias, se eu não gostasse, eu ganhei 90 dias para fazer com o desafio de sair do sofá. E assim, se você for, gostou, beleza, você fica, se você não gostar, a amizade é a mesma, né? E eu fui e acabei me enturmando, gostei muito. E eu tenho muitos amigos que correm, e tudo começou através do Rogério, o Roger da Agência Pop, que é um grande amigo meu, e ele corre e tal, e eu acabei meio que indo no vácuo. Então é o que está me animando, mas ainda estou me preparando psicologicamente por conta disso que eu te falei. Eu tenho uma grande dificuldade com respiração e eu tenho altos traumas disso desde a escola. Né? Quando eu fui para o exército, a tropa saía para correr, aí eu falava, não, correr não, tudo menos isso, correr não. E aí o pessoal dava uma voltinha. Aí a hora que abriu o portão, saía para a rua, eu falava, ai não. Nossa, e aquelas corridas infindáveis, eu ia caindo, até que eu voltava andando pro quartel, e aí morria de pagar flexão e tal, mas isso para mim não era problema, o problema era correr. O meu objetivo é tirar essa memória negativa que muita gente tem. A corrida, se ela é respeitada, se a pessoa, todo dia alguém chega para mim e fala, Mari, eu não consigo correr. Eu falo, você consegue, vamos tentar? Né, eu mudo um pouco essa perspectiva do nunca vou conseguir. Imagina fazer uma prova de 10 quilômetros. É óbvio que uma prova de 10 quilômetros vai ser a primeira e ela não vai fazer isso em um mês. Depende da pessoa, claro, mas a maioria. E aí eu tento mudar essa percepção da corrida ou do exercício para que fique uma memória positiva, o que facilita muito para a pessoa permanecer, porque realmente tem que insistir, não vai ser rápido e a insistência, a permanência é fundamental. Eu tinha uma colega que trabalhava aqui com a gente aberta, eu passava pela rua, eu a via correndo. Ela saía daqui, botava o tênis, os shorts e ia correr. Eu falava, gente, como essa menina corre? E corre todo santo dia. Foi para os Estados Unidos, eu não sei onde ela está agora, mas eu sei que ela está virando o mundo, mas eu sei que ela corre. E eu falava para ela, Berto, você não cansa? Ela falou, não, eu estou numa fase que assim, se eu não correr, me dá comichão, eu começo a ficar, eu sou dependente de corrida, se eu não correr eu passo mal. E tem a ver essa relação do organismo, não tem, Dana? Tem sim. Quando a gente pratica atividade física, também voltando aos hormônios, alguns hormônios que dão sensação de bem-estar, serotonina, que ajudam, e você se sente bem logo depois que você termina. Apesar do cansaço, que acontece para todo mundo se cansa. Mas a sensação de bem-estar é enorme. Então, todo mundo que começa a correr não consegue parar. E se torna dependente mesmo, o que algumas vezes é um problema quando a gente chega num estágio que chamamos de overtraining, né? Que não para, não quer. Aí a pessoa só começa a ter respostas negativas, o organismo fala que tá na hora, a pessoa não respeita e aí realmente não fica interessante. Mas daí a chegar nesse ponto também não é todo mundo, normalmente tem a ver com desequilíbrio emocional, mas correr todo dia é bom, mas não é para qualquer um, tem que passar por um período de treinamento para chegar até aí. Ninguém vai sair correndo todo dia desde o primeiro dia. Eu nem acredito que seja o caso dela ser viciada, que eu dei uma exagerada aqui, mas ela dizia, falando, eu sinto necessidade, se eu não correr, o dia não está completo para mim, eu preciso correr. Da mesma forma que eu entrevistei há alguns meses uma mulher comum, uma mãe que ela veio de Portugal, não sei se vocês conhecem a Ana Proença, ela veio de Portugal, casada, com um filho pequeno, chegou aqui, longe da família, longe de tudo, fazer o quê? Ela começou a entrar em parafuso, aí a filha teve um problema de saúde e ela foi pro terapeuta, falou, o que eu faço? A terapeuta falou, olha, arruma alguma coisa, atividade física para você fazer, porque senão a terapia não vai dar certo, você tem que queimar essa energia que está dentro de você aí, porque só aqui não vai resolver. Ela falou, o que eu posso fazer? Ela falou, vou correr. E ela começou a correr. E hoje você pode ver aqui nas provas que aparecem na região de Campinas, em Campinas, ela está no pódio. Uau. Todas as provas ela está no pódio. Vai ter uma corrida não sei na que, pode ir lá, ela é a primeira, a segunda ou a terceira. Geralmente é a primeira ou a segunda. E no final de tarde você faça sol, faça chuva, faça frio,
você a vê correndo. Ela falou, eu corro 10 quilômetros todos os dias. Todos os dias. Eu tenho meu horário, aquele horário é meu, filho na escola, trabalho em dia, eu saio correr 10 quilômetros todos os dias. E eu passo na rua, às vezes vejo o buzino do caminhão, ela nem sabe quem é. Ela falou, eu boto meu sonzinho e vou. O que eu também acho perigoso, você botar o som e sair correndo pela rua, eu acho complicado, mas... tem que ser um espaço controlado. Se é um espaço determinado para isso, é que a música ajuda muito, motiva muito na corrida, mas tem que ter atenção. Tem que ter essa... Tem que ser um... Você tem um blog também? Eu tenho um blog de treinamento, eu escrevo sobre dúvidas que os alunos trazem, né, para tentar ser coerente com a realidade deles. Então, normalmente eu respondo perguntas que eu escuto e com frequência. Né? Então, eu resolvi escrever para mais pessoas conseguirem ler sobre isso. E qual é o endereço do blog? É marimelanier.personal.blogspot.com.br. E não tem o www? Tem. Vamos lá. Desculpa, o endereço completo é www.marimelanier.personal.blogspot.com.br. Tá aparecendo na telinha aí para vocês acompanharem. E faz tempo que você começou com o blog? Faz 6 meses, pouco tempo. Eu vi que você também fez uma série de fotografias para explicar exercício, como é que é? Sim, eu fiz para ilustrar o blog. A minha pretensão com as fotografias também é fazer editoriais de exercícios. Ainda não estão no ar, mas por enquanto só para ilustrar, né? Eu gosto dos ambientes da corrida, então essas fotos foram feitas no Ibirapuera, local onde eu corri por muitos anos. E aí eu queria ter essas fotos lá no blog. Tá, agora me diz uma coisa, de todas as atividades físicas, a qual você gosta mais? Nossa, é uma resposta difícil para uma professora e eu não vou pôr numa ordem, mas eu vou colocar, e não são poucas, viu, Jair? Tem além da corrida e do treinamento de musculação. O treinamento de musculação, eu falo que ele é base para qualquer atividade esportiva, você tem que fazer musculação. Ele não é gostar ou não gostar, querer ou não querer, ele te dá uma base, né, muscular, de força, para você fazer a sua atividade física. E eu gosto muito de esportes de remo. Então, do caiaque ao stand-up paddle, que é um esporte mais recente, mas eu pratico. E eu faço do caiaque, aqueles caiaques oceânicos, eu faço viagens de caiaque, expedições. Você tá brincando, todos os esportes de remo. Você você sai da onde e vai para onde? Eu já fiz algumas viagens organizadas por uma agência, então eu tenho um apoio. E a gente já fez... sair de Paraty e ir para uma região mais afastada, ali, né, pro sul do Rio. Do Rio, Então, sempre em locais rústicos, dorme em barraca, porque a gente carrega tudo que a gente vai precisar no caiaque. São caiaques de 5 metros que tem um compartimento de carga. Então, da barraca, o que a gente vai comer, tudo vai dentro do caiaque. Vão vários caiaques? Sim, de 4 a 8, porque numa emergência também a gente tem que saber, né, se virar. Mas essa foi uma viagem, já fiz algumas outras cursos de caiaque, porque a gente tem que se aprender a passar pela ondulação saindo da praia, por exemplo, porque virar um caiaque desse é chato. Né? Não é um caiaque pequenininho que você desvira com facilidade, ainda mais carregado de coisa. Então, eu fiz muitos cursos para aprender nessas situações o que fazer. Não é comum esse tipo de esporte no Brasil. Mesmo. E o stand-up paddle é aquela prancha que você rema de pé. Que eu costumo chamar de Wilson, seu Wilson. Lembra do náufrago? Lembro. Ele, o remo e a coisa. O seu Wilson. Não, eu tô na praia, eu vejo lá um Wilson lá, por conta disso. Mas aquilo requer uma certa... Uma super força, porque exige do corpo inteiro, né? De membro superior, inferior, você fica o tempo inteiro fazendo força, contraindo o músculo da perna. E a gente, o stand-up paddle está crescendo também muito, né? Eu pratico, apesar de morar longe da praia, eu tento ir com frequência para praticar. A única coisa que tem na praia que eu adoro, mas aqui em São Paulo não consigo ver, porque isso é muito comum no Nordeste, é aquele do paraquedas e a prancha. Isso é uma delícia. Você põe a pranchinha no pé, abre o paraquedas e aquele vai
vai embora, é uma delícia. É. Tudo que você não precisa fazer força é comigo. Precisa sim, você já fez? Não fiz. Eu já fiz, precisa fazer força. Muita então força? se prepara. Tá bom, vamos nessa. Mariana, obrigado pela participação no programa. Agora você fica convidado para vir contar agora, na próxima vez, as suas aventuras no mar. Sim, vou adorar. Tá bom? Obrigado você aí de casa também pelo carinho da audiência e da paciência. Eu fico por aqui, agradeço demais a sua companhia por mais esse programa. A gente se vê no próximo encontro. Até lá, fiquem com Deus, muita paz e não desligue. Tem mais programação da TV Indaiá aí na telinha da sua TV. Tchau!